Então, aí tipo assim, a transição pra mim não foi algo tipo assim, se aceite. Eu também não gosto dessa palavra, se aceite. Se aceite é como se você tivesse rejeitado. Se descubra. Tipo assim, se respeite, eu acho. É bom. Respeite as suas vontades. Eu respeito a vontade de uma pessoa preta, e aqui as americanas fazem muito, de querer ter o cabelo liso. Tá tudo bem. E tá tudo bem, tudo bem. entendeu? De você se E o aceitar. tranção, as tranças. E trança, Tudo e parará, bem. e tá tudo bem. Agora, a gente não pode colocar isso, e era o que eu fazia, tá? Eu colocava assim, não, isso não tem nada a ver, a gente não tem que ficar falando de racismo. Não, a gente precisa falar. Concordo. Por que a gente precisa falar? Porque quanto mais a gente fala, mais tem uma educação e mais traz luz às pessoas. A gente Isso. precisa falar. Uhum. Precisa desses espaços para poder falar. As pessoas precisam ter, porque existe o racismo. Muito. Existe muito racismo, né? Então, a gente precisa desses espaços de falar. Então, eu fui estudar. Eu fui estudar no sentido, não Sim, de ir pra faculdade, Mas, pra escola, mas de ouvir as foi pessoas, de pesquisar, de como que a gente pode trazer. Isso vem muito à tona pra mim aqui, tá? Não é coisa de antes. Coisa recente. É recente. Quando teve a morte do George Floyd. George Floyd. E daí trouxeram pra... Os adolescentes ficaram alvoroçados. Alvoroçados, Eu aham. tenho... O meu filho, aquele queima... Vamos botar pneu na rua. Não queimar. Tipo, eu tenho um mini ativista em casa. E aí eu tenho que muito ter cuidado também. Porque Você eu sabe acho- fazer? Pode passar por aqui, então. Porque eu Não acho pode assim... aparecer diante que dele. o ativismo, ele mal colocado, ele também é um risco para os jovens, né? Visto que eles não estudam muito, que eles são midiáticos, que eles estão ali olhando só partes das coisas. E é o que eu ensino sempre. Manchete. Eu sempre ensino para os meus filhos. Olha, É você... o que a política quer passar, né? eu falei assim, É o cara, que a- você precisa... O que é? A mídia quer passar, né? Sim. Eu falei assim, você precisa ter uma visão do todo. Você vai ver uma parte, ver o que uma parte tá falando, ver o que a outra parte tá falando e tira as suas conclusões. Mas você vai entender todas as partes. Você não vai ver só do seu ponto de vista, entendeu? E aí tem aquela coisa, né? Então, eu acho que precisa. E foi aí, quando teve a questão da morte do George Floyd e ficou aquele alvoroço ali. E esse assunto foi trazido para dentro da igreja, num culto de jovens e adolescentes. A líder trouxe o assunto, porque eles ficaram super alvoroçados e falando e tarará. E aí foi falado assim, mas a gente não pode... Não, todo mundo é filho de Deus e tarará. Todo mundo é filho de Deus. Jesus não faz acepção de pessoas, mas as pessoas fazem acepção de pessoas. E preconceito, racismo é um pecado. Dentro da Bíblia é um pecado. Porque qual é o mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas e é o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama a você e não ama o seu próximo, então você tá pecando. Fala, queridos. Curtiram esse corte do papo? Então faz o seguinte, clica aqui para ver o episódio completo ou clica aqui para ver mais corte do mesmo papo.